Boa tarde, pessoal. Aqui é o Evandro Fioravante quem vos fala, do Império dos Bots. Hoje é dia 8/7 de 2024 e eu irei lançar aqui para vocês uma novidade, né? Que é o nosso sistema de Cop Trade. Tá? Então eu irei explicar aqui primeiramente como funciona o cadastro aqui dos clientes, tá? Através do nosso sistema web, e depois como é que funcionam, tá? Tanto o robô master quanto o robô cliente, tá? Esse sistema é para quem já possui uma estratégia, tá, pessoal? Então a pessoa que possui uma estratégia e ela tem o objetivo de vender esses sinais aí, né, para uma quantidade de clientes, ela pode alugar esse sistema, tá? Então esse sistema é alugado, tá? A pessoa ela paga por cliente, tá bom? Então o custo é por cliente. Neste momento, no momento do vídeo, eu estou cobrando R$15 por cliente, tá? Então se a pessoa tiver ali 10 clientes, por exemplo, ela vai pagar R$150 por mês, tá? Então é assim que funciona, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, esse sistema de Cop Trade, ele funciona para a plataforma MetaTrader 5, tá? Então você vai fazer a cópia das operações de MetaTrader 5 para MetaTrader 5, tá? Aí vamos lá, questão de dúvidas, tá? Evandro, eu posso utilizar o Profit Chart para poder fazer o Cop Trade? Pode, pessoal, você pode fazer, tá? Só que você tem que fazer da seguinte forma. Existem corretoras, tá, que fazem a replicação daquela posição aberta no Profit Chart para o MetaTrader 5. E aí do MetaTrader 5 você replica para o seu cliente, tá? Então como é que funciona? Você abre, né, o seu Profit Chart para fazer as suas operações e você também abre o MetaTrader 5. Tem que estar na mesma conta, tá? Uma corretora que eu tenho certeza que isso funciona é a BTG Pactual, tá? Então, quando você abrir uma posição no Profit, ele vai abrir automaticamente lá no MetaTrader. E no MetaTrader ele vai replicar para o seu cliente, tá? O seu cliente, obrigatoriamente, ele tem que estar com o MetaTrader 5 aberto, tá bom? Vamos lá, outras dúvidas que podem surgir. Evandro, são somente operações com robôs ou eu consigo fazer também operações manuais? Pessoal, você pode operar tanto manualmente quanto operações automáticas com robô. Vai funcionar da mesma forma o Cop Trade, tá? Evandro, é um sistema só para B3? É um sistema só para Forex? Não, pessoal, é um sistema para B3, para Forex, qualquer mercado que você quiser utilizar, tá? Funciona tanto em conta net quanto em conta Red, tá? Só que tem um porém. Você tem que usar de net para net ou de Red para Red, tá? Você não pode usar de net para Red ou de Red para net, por causa da característica do tipo de conta, senão vai dar erro nas operações, tá bom? Então essa é uma questão muito importante, tá? Vamos lá, pessoal. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a questão do cadastro dos clientes, tá? A primeira coisa que quando vocês entrarem em contato comigo, eu vou perguntar para vocês qual é a quantidade de clientes que você tem, tá? Que você irá trabalhar com os sinais. Aí você vai me falar, Evandro, são 5, são 10, são 20, tá? E eu vou te cobrar proporcional à quantidade de clientes, tá? No momento do vídeo eu estou cobrando R$15 por cliente. É lógico que mais para frente pode ter uma alteração de valor, tá? Mas neste momento são R$15, tá bom? Então vamos lá. Você mesmo vai me passar um e-mail e uma senha, tá? Para você poder fazer acesso ao sistema. Eu vou fazer o cadastro para você. Eu coloquei como exemplo aqui e coloquei um e-mail aqui, joão@gmail.com, como exemplo, tá? Aí tem uma senha aqui, tá? Que você vai entrar aqui no sistema, tá? Fazendo acesso aqui ao sistema, além do usuário, né, que no caso é o e-mail e a senha, você também tem que me passar o número da conta master que você vai fazer a operação, tá? Aqui no caso eu abri uma conta aqui de teste na corretora Forex Time, tá? Uma conta do tipo Red com esse número aqui, tá bom? Então esse foi o cadastro que eu fiz aqui no sistema, tá? Tá vendo que eu já coloquei a quantidade de contas aqui que são escravas que você pode utilizar? Então eu já coloquei o número 10 aqui, tá bom? Como exemplo, tá? É claro que
depois que você estiver utilizando o sistema, se a sua quantidade de clientes aumentar, você vai passando para mim, Evandro, a minha quantidade aumentou, eu quero aumentar de 10 para 12 ou para 15. Aí você vai pagando proporcional, tá? O R$ 15 por cliente é mensal, tá? É um valor mensal. E aqui tem uma data da expiração do Master. No caso da expiração do Master, eu sempre coloco uma data até 2050, porque o que importa é a data da expiração do cliente, tá bom? Então vamos lá. Você vai, quando eu crio aqui o master, tá? Eu coloquei como um nome aqui conta 1, ele vai gerar um código, tá? Esse código aqui. Esse código você vai utilizar para que você possa habilitar o sistema, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou na conta master, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês têm que ter aqui, pessoal, na janela observação de mercado, o ativo que vocês irão operar. Tá? Não precisa ser exatamente o ativo em que você irá colocar o robô aqui no gráfico, mas tem que ser o ativo que você vai operar. Tá bom? Então vem aqui, arquivo, novo gráfico. Ó. Vou colocar aqui o EURUSD, por exemplo. O ativo para vocês colocarem o robô tem que ser um ativo que ele não expira. Tá? Por exemplo, o EURUSD no Forex é um ativo que não expira. Tá? É um ativo que ele é contínuo. Agora, quando você vai para a B3, se você for utilizar, por exemplo, o mini índice, é interessante que você coloque o índice from N, que é um ativo de séries contínuas, que é um ativo que não vai expirar. Se você colocar um ativo da letra atual, quando ele expirar, ele vai te retirar o robô do gráfico, tá? Lá na B3, você também pode utilizar ações, por exemplo, Petro 4, Vale 3, que são ativos que você sabe que não irão expirar. Esses ativos para você colocar o robô no gráfico, tá, pessoal? Não é para você operar que eu estou falando. Eu estou falando o ativo que você vai colocar o robô no gráfico, tá? Então aqui vocês irão receber, aqui, vamos lá, um robô chamado Master, tá? Você vai colocar o robô no gráfico, tá bom? Aqui na aba comum você vai habilitar a opção permitir algo trading. Você vai vir aqui em parâmetros de entrada e ele está pedindo aqui o código do master. O que você vai fazer? Você vai copiar esse código, tá? E você vai colar aqui. Aqui você tem o endereço do servidor, eu já vou explicar daqui a pouquinho o que vocês vão fazer com esse endereço. O painel gráfico que vai aparecer aqui, vocês podem ligar ou desligar, no caso deixar ligado é mais interessante. Ele mostra aqui as propriedades do painel, como título, que você pode alterar, largura, altura, posição horizontal da coluna 1 e 2 e a distância vertical do texto. Você vai dar OK, tá? Aí você vai perceber aqui que ele vai mostrar aqui no painel a data atual, que é 8/7, a hora atual, a licença que ele vai ter que puxar, o servidor e status. Ele está aparecendo código URL inválido, tá? Então vamos lá. O que você tem que fazer? Você vai entrar aqui no robô, você vai copiar esse endereço aqui, tá? Endereço do servidor. Você vai vir aqui em ferramentas, opções, tá? E vai vir na opção Expert Advisors. A primeira coisa é habilitar essa opção permitir algo trading, tá? A segunda coisa que vocês vão fazer é clicar nessa opção aqui, ó. Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função Web Request. Vocês vão colar aqui, tá bom? Vão colar. E bater o Enter aqui, né? Fixou? Você vem aqui e dá OK. Tá bom? Deu OK. Ó, o Algo Trade aqui tem que estar ligado. Ele já deu OK aqui no status. Quando o status está OK, quer dizer que já está funcionando aqui perfeitamente, tá? Então nós temos aqui a data, a hora de hoje, que são o atual, né, que é do Forex, ó. A hora atual do Forex são 18 horas e 24 minutos, né? Você tem aqui a licença, que vai dar o dia 31/2/2050, que a gente cadastrou lá, né, no nosso sistema. Esse aqui é a data que expira. E você tem também o servidor, tá? E o status que está OK. Então essa aqui é a primeira coisa que tem que ser feita, tá? Outra coisa que eu ia falar também, pessoal, é o seguinte: esse sistema, tá? Que é o sistema esse sistema de copy trade, ele trabalha com um formato de espelhamento. Como é que funciona? Quando você abre uma posição aqui no master, tá? Ele vai abrir essa posição aqui, ele vai tentar até abrir a posição lá no cliente, tá? Então ele vai ficar tentando abrir
até essa posição ser aberta, tá bom? Então é um espelhamento, tá? Por ser um espelhamento, ele não abre ordens pendentes, tá? Ele não funciona com ordens pendentes. Aí você pode perguntar, Evandro, quer dizer que se eu abrir uma ordem pendente não vai funcionar? Não, não é que não vai funcionar, pessoal. É o seguinte, quando você abrir uma ordem pendente aqui no master, ele não vai abrir uma ordem pendente aqui no cliente, tá? Ele só vai abrir a ordem pendente no cliente quando ele executar essa ordem pendente aqui no master, tá bom? Por que que eu fiz dessa forma, pessoal? Olha só, muitos copy trades aí por aí que eu acabei testando, ele tem um sério problema, tá? Que ele tem diferença entre o master e o cliente, tá? Muitas vezes o que que acontece aqui? Eu verifiquei que, por exemplo, existem lá 3 posições abertas no master e você vai olhar no cliente tem 2 abertas, tá? O lote aqui do master, vamos supor que ele esteja operando com 10 lotes aqui. Lá no cliente está operando com 8, tá? Quer dizer, eu vi diferenças entre o master e o cliente, tá bom? Então esse sistema que eu fiz de espelhamento é justamente para que não haja diferenças entre o master e o cliente, tá bom? Então esse é o formato que eu fiz. Por isso que eu coloquei como opção, pelo menos nesse momento do vídeo, é a melhor forma que eu imaginei. Claro que eu posso pensar em outras formas melhores, é ele não executar a ordem pendente, ele não abrir uma ordem pendente lá no cliente, tá? E sem ele esperar a ordem ser executada no master para depois ele ser executada no cliente, tá bom? Esse sistema aqui, pessoal, não é tão interessante para você usar fazendo scalper, tá? Por exemplo, eu estou usando o mini índice lá, eu quero pegar 20 pontos, 25 pontos no mini índice. É uma distância muito curta e o mercado é muito volátil, então pode dar muita diferença, né, entre o master e o cliente. É lógico que sempre haverá diferenças entre o master e o cliente, mas se você usar scalper, a diferença vai ser maior, tá? Eu não estou falando que você não pode usar com um stop curto, mas eu quero dizer que se o stop for muito curto, se você só usa operações, por exemplo, pessoa que usa operações, opera tipo via HFT, por exemplo, tá? Ele pega ali o spread, pega 5 pontos de distância, 10 pontos no mini índice, aí não é tão interessante assim, tá? Trabalhar com esse tipo de sistema de copy trade, tá bom? Então, recapitulando, pessoal, você tem aqui o Robo Master, agora a gente vai instalar o cliente, que eu vou ensinar como instalar. Tá, tem a questão aqui de ferramentas, opções, você não pode esquecer dessa parte, de habilitar e colocar um endereço aqui, tá? Funciona em qualquer mercado, tá? Esse sistema. Funciona de conta net para net ou de head para head, tá? Você também consegue fazer operações usando o Profit, tá? Eu sei que a BTG Pactual ela replica a posição que é aberta lá no Profit. Então, quando você abre uma posição no Profit, ele automaticamente abre aqui, ó, no MetaTrader. E do MetaTrader você replica lá para o seu cliente, tá bom? Esse sistema você consegue usar na mesma máquina ou em máquinas diferentes, tá? Em localizações diferentes. Não importa se o seu cliente, você está aqui em São Paulo e o seu cliente está lá no Espírito Santo, entendeu? O seu cliente está lá em outro país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, não importa, tá? Não importa o local, ele vai funcionar, tá bom? Legal? Ele vai funcionar, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora instalar o nosso cliente, tá? Eu vou colocar aqui um ativo no gráfico, lembrando que tem que ser um ativo que não pode ser um ativo que expira. Aqui no Forex você não vai ter problema com isso, mas lá na B3, ó, toma cuidado com isso, tá? Eu vou colocar aqui o meu cliente, tá? Não, vamos lá. Primeiro eu preciso cadastrar o meu cliente, né? Lá no sistema. Como é que você vai cadastrar? Você vai vir aqui em escravas e vai clicar em cadastrar escravo. Seleciona Master. A Master está aqui, conta 1, tá? Eu vou colocar aqui o nome, vamos colocar como cliente 01, por exemplo. A conta é essa aqui, ó, 1604-8181-81810. 16048 1810. 16048 1810, é isso? 1810, tá?
Legal, aqui eu vou colocar uma data de expiração. Você que vai controlar os seus clientes, você vai colocar aqui normalmente um mês, né? Hoje é dia 8/7, tá? Considerando que amanhã é feriado dia 9, então vamos colocar para que ele comece a operar a partir do dia 10, tá? Então eu vou colocar que ele vai funcionar até o dia 10/8, né? De 2024, que é um mês. Eu vou colocar aqui até as 23 horas e 59 minutos. E vou cadastrar. Então ele cadastrou, tá? Vocês vão perceber aqui que ele gerou um código, tá? Esse código é único para cada cliente, tá? Você vai copiar esse código aqui. Você vai copiar, tá bom? Outra coisa também aqui, você consegue fazer alteração aqui, tá, pessoal? Consegue alterar aqui, né? Consegue também deletar, se vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o cliente. Aba comum. Você vai habilitar o permitir algo trading. Parâmetros de entrada. Você vai colocar o código aqui, no código do cliente. Você tem o endereço do servidor. Pessoal, o que significa isso aqui? A diferença em segundo entre corretoras. A princípio, vocês não precisam mexer nisso, tá? Mas funciona da seguinte forma. Quando você trabalha no mercado de B3, não tem esse problema. Mas quando você trabalha no mercado de Forex, tem. Às vezes, a corretora ali, ela está operando num fuso horário diferente do fuso horário da corretora do cliente, tá? Às vezes tem uma diferença de 1 hora, às vezes de 2 horas, tá? Então, essa diferença, ele não deixaria a posição ser aberta, tá bom? Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que colocar essa diferença aqui, tá bom? Para saber que existe uma diferença entre corretoras, que mesmo que uma corretora seja, por exemplo, 15 horas e na outra seja 18 horas, ele vai ter que abrir a posição, tá bom? Aí você tem um painel gráfico que você pode ligar ou desligar, que vai aparecer aqui. Aí tem as propriedades do painel aqui, né? Título, largura, altura, posição horizontal das colunas 1 e 2 e a distância vertical do texto. O lote, vocês têm formas de trabalhar com lote. Por exemplo, igual a conta master. Tá? Único, multiplicativo e proporcional ao saldo. Igual a conta master, se o master abrir 10 lotes, por exemplo, lá no cliente vai abrir 10. Se você colocar único, por exemplo, se eu colocar 1 aqui como único, né? Se lá no master ele abrir 10 e lá no cliente ele vai abrir 1, sempre 1, é único, tá? Aí tem o multiplicativo, você pode multiplicar, por exemplo, por 2 aqui, ó. Se lá no master ele abriu 10 lotes, lá no cliente ele vai abrir 20. Se abriu 5, lá no cliente ele vai abrir 10. E você pode colocar metade também, 0.5. Lá no master abriu 2, no cliente ele vai abrir 1. No master abriu 10, no cliente vai abrir 5, tá? E tem também o proporcional ao saldo. Vamos supor que na conta master você tenha $10.000 e você abriu 10 lotes. Lá no seu cliente, se você tiver $1.000, ele vai abrir um lote, então é proporcional ao saldo. Eu costumo usar mais esse aqui igual a conta master, tá bom? Nesse caso, pessoal, é interessante sempre que vocês vejam com o cliente de vocês aí a questão do capital, tá? Se você tem lá $5.000, por exemplo, para operar, e você sabe que para essa operação você precisa de 5.000, você tem que falar para o seu cliente, você precisa de pelo menos 5.000 para operar, tá? Então, quer dizer, você tem que alertar o seu cliente da verba que ele precisa ter do capital para poder fazer as mesmas operações que você. Isso é uma coisa básica que eu estou falando aqui, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no Master. Vocês vão copiar aqui o endereço do servidor. Você vem aqui em ferramentas, opções. Vocês vão vir aqui em Expert Advisors, tá? Vocês vão clicar aqui em permitir algo trading. Vou marcar, que não precisa, tá? Só aqui. Vocês vão clicar em relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função Web Request. Vocês vão clicar 2 vezes, colar esse endereço, tá? Pode clicar fora aqui para fixar e clicar em OK. Tá vendo? O Algo Trading aqui tem que estar ligado. Olha lá, ele já habilitou. Para que vocês saibam que realmente está funcionando, o status tem que ser OK, tá? Então tem a data atual, o horário atual, o ping, né, que é a velocidade nesse momento. A licença, que vai até o dia 10/8/2024, o cliente vai ver. O IP, né, que é o servidor, né? Ordens pendentes, não, no caso que ele não está copiando ordens pendentes. Tipo de lote igual ao master, tá? Que você definiu lá. E o status OK, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante, ó. Vamos supor
que você queira fazer uma operação no EuroCAD, tá? Ó, eu estou no EuroSD aqui, tá? Para que eu coloquei o robô. Eu quero fazer uma operação no EuroCAD, tá? Para que você possa fazer uma operação no EuroCAD, você tem que colocar o ativo aqui, tá? Você tem que colocar o ativo aqui, ó, na observação do mercado. Eu vou vir aqui em nova ordem, por exemplo. Aqui é um exemplo de operação manual, tá? E vamos lá, colocar aqui um stop loss, vamos colocar aqui um take profit, tá? E vou fazer aqui, por exemplo, uma compra a mercado, tá? Então vamos lá. Ele fez uma compra aqui. Legal? Se você olhar lá no cliente, ó, no cliente aqui ele já fez a compra, tá? Só que o que acontece? Tem corretora. Peraí. Ah, eu queria entrar com o EuroCAD e eu acabei entrando com o EuroSD, tá? Vamos lá. Ó, eu vou fechar a posição aqui no cliente, no master. Você vai ver que quando eu fechar aqui, ele tem que fechar lá no cliente também, tá? Fechei aqui, fechou lá, tá bom? Então vamos lá. Eu quero abrir uma posição no EuroCAD, tá? EuroCAD, não EuroSD. Então eu vou fazer uma compra. Tá vendo que ele fez uma compra aqui? Legal, né? Fez uma compra aqui no EuroCAD. Se você olhar lá no cliente, ele não fez a entrada. Por quê? Porque não tem o ativo aqui, pessoal, na janela de observação do mercado. Por isso você tem que falar para o seu cliente, olha, é o seguinte, eu vou operar com o EuroCAD, você tem que ter o EuroCAD aqui na janela de observação do mercado. Se você vier aqui em nova ordem e tentar fazer uma operação, realmente ele não tem o EuroCAD aqui, ó. Isso não é uma questão do copy, mas é uma questão da própria plataforma MetaTrader 5, que ela funciona assim. Agora, se eu colocar o EuroCAD aqui, o EuroCAD, ah lá, agora ele foi e fez a entrada. Por que ele fez a entrada aqui? Porque é um espelhamento, pessoal. Ele tem que fazer igual. Tá? O que tiver aqui no master, ele tem que ser igual ao que acontece aqui no cliente. Tá bom? Vamos fazer algumas modificações aqui, por exemplo. Ó. Vamos colocar aqui um stop loss e vamos colocar aqui um take profit, por exemplo, tá? Eu vou aqui, deixa eu ver, fechar. Ah, não, eu fiz errado aqui. Fechou aqui, né? Deixa eu ver. Vamos fazer uma entrada. Ah, tá, já vou colocar aqui direto. É que eu cliquei errado lá, né? Vamos de novo aqui. Ó, eu fiz uma compra a mercado, tá? Ixi, tá sem cotações. Vamos vender. Ixi, vamos de novo aqui, peraí. É que essa conta aqui do Forex Time, essa corretora não é uma corretora muito legal para operar não, tá? Mas vamos lá. Eu fiz a compra aqui, ele fez a compra aqui. Agora eu quero modificar essa posição, tá? Como é que eu modifico essa posição? Aqui, modificar ou excluir, beleza. Então eu vou colocar aqui um stop loss, tá? E vou colocar aqui um take profit, tá? Stop loss perda máxima, take profit lucro máximo. E modifiquei. Então ele pegou aqui 1.08245, olha lá. 1.08245. Olha o TP, 1.08414, aqui ó, 1.8414, tá? Eu não sei se eu colocasse lado a lado aqui, ficaria mais interessante para vocês verem aqui. Eu acho que aqui, beleza, né? Dá para ver melhor, né? Então aqui eu tenho o master e aqui eu tenho o cliente aqui embaixo, tá? Qualquer alteração que eu fizer aqui, ele vai fazer aqui, tá? Vamos supor que eu feche a posição aqui no cliente. Se eu fechar no cliente, ele não vai reabrir novamente, tá? Ele não vai reabrir. Por quê? Inicialmente eu tinha colocado que mesmo se ele fechasse no cliente, ele reabriria novamente, para não ter diferença entre o master e o cliente. Mas eu pensei que existem clientes que tiveram um lucro aqui que o lucro já tá legal, tal, então eu não vou mexer não, tá? Então nesse caso ele prefere não mexer no lucro aqui, né? Não mexer, ele prefere aquele lucro que já tá, porque para ele já é um lucro interessante, e ele acaba querendo fechar a posição, por exemplo, aqui no cliente, tá? Então para mim já tá bom, então eu vou fechar. Então ele fecha no cliente e ele não reabre novamente, tá? Então vamos lá, vou fechar aqui no master. Vamos dar um outro exemplo, tá? Vamos colocar 0.02. Vou fazer uma entrada com 0.02, tá bom? Aqui comprei aqui, comprou aqui embaixo, tá? E vamos supor que eu queira modificar, fazer uma saída parcial.
tá? Então, vamos lá. Como é que eu faria uma saída parcial aqui? Eu coloco 1 aqui, né? E vou fechar. Quando eu coloco fechar, ele vai fechar 1 aqui, ó, e vai ficar com 0.01. 0.01 aqui já arrumou, tá vendo? 0.01 também. Tá vendo que o lote ficou igual, ó. Tá? Então é esse aqui, se você tivesse feito, por exemplo, uma saída parcial. É um exemplo de uma saída parcial, tá? Agora você quer aumentar a posição, ele também vai aumentar. Se você quiser abrir nova posição, por exemplo, tá? Aqui, vamos supor que eu queira abrir do EuroCAD, tá? Eu abri EuroSD aqui, eu quero abrir o EuroCAD, quero abrir uma venda, tá? Então abrir uma venda aqui, abrir uma venda aqui, tá? Ó, EuroCAD, EuroSD, tá bom? Tá vendo? Então ele replica tudo que está acontecendo entre uma conta e outra, tá bom? Outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, olha, se você tem uma conta master e você quer você pode replicar para vários clientes, tá bom? Mas você não pode replicar de mais de uma conta master para um único cliente. Por que não, pessoal? Porque é um sistema de espelhamento. Se você colocar duas contas master jogando para o mesmo cliente, ele vai acabar tendo conflito. Ele vai verificar que tem diferença entre as contas e vai excluir aquelas posições. Então você não pode usar mais de um master mandando para o mesmo cliente, tá bom? Vamos fazer um teste. Vou fechar aqui essas duas posições. Vamos fazer um teste bem interessante, que seria um teste de ordem pendente, tá? Vou abrir aqui uma ordem pendente, tá? Vamos abrir aqui um buy limit, deixa eu ver aqui um buy limit quanto seria. Peraí, tá, aqui não deixou. Vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Eu joguei aqui um buy limit, tá? Então uma ordem pendurada. Tá vendo que ele não abriu aqui no cliente? Quando essa ordem for executada aqui no master, aí sim ela vai ser executada aqui no cliente, tá? Por quê? É aquilo que eu falei, ó. Executou no master lá, agora executou no cliente. Tá vendo? Por que isso, pessoal? Porque para não ter aquele problema que eu falei, tá? De ele acabar executando parte dos contratos no master e não executar tudo no cliente. Ou ele executar no master e não executar no cliente. Por exemplo, ele pular aquela ordem, acontecerem coisas desse tipo. Por isso que eu fiz assim, tá? Aí tem uma outra questão também, pessoal, que é com relação ao... uma questão importante aqui, é com relação ao robô. Aí, Evandro, mas como que eu operaria se fosse com robô? Pessoal, não tem erro nenhum. Arquivo, novo gráfico, coloca o ativo do robô que você vai operar, tá? Coloca o ativo, coloca lá o robô, por exemplo, o robô que você tiver para operar naquele momento. Você vai colocar o robô no gráfico normal, ó. Tem um exemplo aqui, coloca o robô, vai lá, configura tudo certinho, tá? Dá OK. E aí, quando ele fizer a entrada aqui no robô, tá? Ele automaticamente vai fazer a entrada lá no... Ele vai fazer a entrada aqui no... Quando ele fizer a entrada aqui no robô, automaticamente ele vai fazer a entrada aqui na conta, né? Ele vai fazer a entrada aqui na conta, ele vai replicar lá para o seu cliente, tá? Então não tem erro nenhum que você opere com robô. Tá? Você pode operar com robô ou manual, vai funcionar da mesma forma. Então é aquilo que eu falei. Você pode operar tanto com MetaTrader, você pode operar também no Profit, porque ele replica aqui e depois ele joga para o cliente. Você pode operar tanto manual quanto com robô. Vai funcionar tudo da mesma forma, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, basta vocês entrarem em contato comigo, tá? Se tiver alguma dúvida também com relação ao funcionamento do robô, também vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer coisa, tá? Com relação ao sistema, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou acessar aqui o meu site, tá? Só para mostrar que é o imperiodosbots, tá? .com.br, tá? Esse aqui é o meu site, tá bom? Sair da área administrativa. Então aqui é o site, tá? Vocês vão vir aqui descendo, tá? Tem a parte que eu falo sobre o sistema de copy trade, tá bom? Aqui, ó, sistema de copy trade, copia as operações do MT5 ou Profit Chart, mercado de B3 e Forex, alugue nosso sistema ou adquira nossos sinais, tá? Só que essa questão de sinais aqui eu ainda vou explicar depois como é que vai funcionar. Esse vídeo aqui não é sobre adquirir nossos sinais, e sim sobre alugar o sistema, tá?
para pessoas que já tenham uma estratégia para poderem utilizar, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Então vocês podem entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp aqui ou pelo Telegram, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Que vocês tenham aí uma ótima tarde.